Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. Muito se fala sobre a redução da emissão de gases efeito estufa na pecuária de corte. Mas quanto isso é possível, segundo o que a ciência sabe e o que temos de recursos financeiros e técnicos disponíveis? Para tratar do assunto, nosso convidado de hoje é Roberto Giolo, da Embrapa Gado de Corte, pesquisador líder da plataforma de pecuária de baixo carbono. Seja bem-vindo, mestre. É um prazer tê-lo conosco. Olá, Evaristo. O prazer é meu. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Mestre, o que é carne baixo carbono? Pela Embrapa, já definido até em protocolo. Carne baixo carbono, na verdade, a ideia dessa marca foi de desenvolver sistemas de produção mais eficientes. Né? O termo carbono utilizado, não só na pecuária, como em todos os setores da economia, está ligado à eficiência do sistema. Né? Em outros setores, né? Por exemplo, da indústria, o setor energético, né? Dentre outros, tirando o agro, né? A melhoria, a eficiência ou a menor emissão de carbono está muito relacionada à parte de eficiência energética. Né? Agora, no agro, quando a gente fala em sistemas mais eficientes de diminuição da emissão, né, nós estamos aí, então, envolvendo as boas práticas agropecuárias que fazem com que o sistema emita menos carbono. Né? E a gente consegue isso, né, com as boas práticas, como eu disse. Vamos dar um exemplo aqui. Para se minimizar a emissão de metano, por exemplo. Né? Que metano é um gás emitido pelos ruminantes naturalmente, né? Como parte da digestão, né? Da fibra, do capim no rumen do animal. Então, essa fermentação ruminal, ela libera, no caso, metano. E esse metano, então, é exalado para o ambiente. Né? Então, de que forma a gente consegue minimizar isso? Melhorando o manejo da pastagem, pastagens com melhor digestibilidade, fazem com que o animal, além de ganhar mais peso, emita menos metano. Né? Então, aí um exemplo. Ou outras formas, por exemplo, de manipulação ruminal ou de fornecimento de suplemento. Né? Ou seja, uma dieta de melhor qualidade vai fazer com que o animal ganhe mais peso e emita menos metano. Né? Então, é uma estratégia. Outra estratégia é o uso adequado da própria pastagem, né? Fazendo com que ela seja mais produtiva, ou seja, fazendo adubações adequadas, calagens, né? Dentre outras estratégias que façam com que o sistema seja mais produtivo. De um modo geral, essas técnicas ou essas estratégias que fazem com que o animal ganhe mais peso em curto espaço de tempo, né? São os sistemas mais eficientes e com menor emissão. Então, a ideia da carne baixo carbono ou da pecuária de baixa emissão de carbono é essa. A utilização de técnicas adequadas, tanto no manejo do pasto quanto no manejo dos animais, né? Envolvendo também o uso de insumos menos impactantes para o ambiente. Então, de modo geral, é essa a ideia da carne baixo carbono. E qual que é o cenário, o estágio da bovinocultura de corte brasileira em relação à emissão de gases de efeito estufa? O Brasil, assim, é bastante diverso, né? A gente tem aí sistemas de produção, desde aqueles bem extensivos, quanto aqueles mais intensivos, né? E com maior produtividade. Então, assim, há uma variação muito grande nas emissões desses tipos de sistema. Em termos de tecnologias disponíveis, nós temos, sim, né, tecnologias apropriadas, né, para essa mitigação ou para essa menor emissão de gás de efeito estufa. Dentre essas técnicas, né, ou sistemas, né, os sistemas de integração são aqueles que têm aparecido com maior intensidade no manejo dessa pecuária mais eficiente. Né? Mas também as pastagens
tradicionais, né, com o manejo adequado, também permitem sistemas produtivos e com baixa emissão. As nossas emissões por quilo de carne, né, tendem a ser um pouco mais elevadas, de uma maneira geral, do que a Europa ou os Estados Unidos, por exemplo, né? Porque lá os sistemas de produção são muito intensivos, então praticamente confinados durante todo o ano. Então a tendência da pegada de carbono deles ser menor que a nossa. Entretanto, nós temos um ponto favorável, que é, no caso, a boa parte da nossa pecuária, que é feita sobre pastagens, né? E as pastagens têm um potencial muito grande de sequestro de carbono, né? Então, apesar da nossa pegada ser um pouco maior, né, nós temos os sistemas em pasto, e os pastos removem carbono. Então, se a gente for fazer um balanço, a tendência é de que o balanço seja mais favorável para os nossos sistemas de produção. A gente só não pode esquecer de um ponto importante, que é com relação à degradação das pastagens. Porque, nesse contexto, todos esses benefícios que a gente está comentando aqui vão caindo por terra, né? Então, o manejo da pastagem é um ponto fundamental ou crucial para uma pecuária de baixa emissão de carbono. O pecuarista ou os técnicos que dão assistência à fazenda conseguem fazer essa conta? A conta, às vezes, é um pouco complexa, né? Como você até comentou no início, a gente tem os protocolos, nos protocolos é mais fácil porque tem as calculadoras lá, né? A gente tem algumas calculadoras também disponíveis no mercado, né? Mas, assim, para o técnico, aquele que está no dia a dia com o produtor, a grande importância desses técnicos no auxílio ao produtor é justamente passar para o produtor as boas práticas, né? E daí, assim, se o produtor tem uma necessidade, né, com relação ao manejo do pasto, né, então, tem aí um livro aí de boas práticas para o manejo da pastagem. Se for no caso da parte específica, né, do manejo animal, suplementação, ou mesmo escolha de raças adaptadas, né, ou escolha de uma forrageira mais produtiva para o ambiente da propriedade, ou seja, a parte mais técnica, né, a meu ver, estão muito mais relacionadas a esse aporte técnico de boas práticas ao produtor do que a própria conta, né? Como eu disse, a gente tem algumas ferramentas para fazer essa conta, né? Mas os técnicos normalmente não estão tão próximos assim desse tipo de ferramentas, mas a gente tem sim à disposição no mercado. Quanto custa isso para o produtor? Vamos supor que ele decida ir por esse caminho sustentável. Quanto custa para ele? Se o produtor adota o manejo da altura recomendada de pastejo para cultivar que ele está utilizando, né? Essa é uma prática que não deve custar muito, né, para o produtor. É lógico que ele vai ter que monitorar o pastejo dos animais, tá? Mas isso é um ponto, né? Agora, é claro que existem, né, degraus, né, a serem galgados, né? Então, assim, em sistemas que com maior intensificação, obviamente o custo para a implementação dessas melhorias vai aumentando, né? Mas assim, o produtor provavelmente ele não vai sair de um nível, digamos, mais extensivo para um nível super intensivo a ponto de ter um desembolso financeiro muito grande, né? Isso vai acontecendo aos poucos. O produtor vai melhorando as suas condições de manejo, as suas condições de rebanho, né? As suas condições de estrutura dentro da propriedade, né? Até o ponto de se chegar, talvez, em níveis de certificações, né? Que daí é claro que tem o custo da certificação, né? Entretanto, o valor agregado da carne vai ser maior, né? Então ele pode ter uma compensação pelo ganho na própria carne que ele vai vender ou mesmo na própria imagem da sua propriedade, né? Então, assim, o que eu queria dizer é que por etapas, né? O produtor, então, tem que equacionar isso e verificar quais as práticas que cabem melhor naquele momento para ele, né? Com a perspectiva, obviamente, de ir melhorando, dessa melhoria contínua, né? No manejo ou na gestão da sua propriedade. Só o fato dele incrementar, aumentar a produtividade
da fazenda já ajuda a diminuir a pegada. Isso, exatamente. E assim, de um modo bem geral, né, quanto mais a gente conseguir diminuir o tempo de abate dos animais, mais a gente vai estar contribuindo para diminuir essa pegada, né? Então, assim, o objetivo é esse, né? Tentar fazer os nossos sistemas produtivos produzirem animais com menor idade ao abate, né? Então, aí a média brasileira, eu não sei, deve ser em torno de 40 meses, mais ou menos 41, 42 meses, a média de abate dos animais, né? Então, a gente tentar procurar diminuir essa idade ao abate. E daí as estratégias são várias, né? Destaque agora, se a gente puxar um pouco do plano ABC+, né, que está em voga atualmente, uma das estratégias do plano ABC+, então, é a terminação intensiva, né? Então, é uma possibilidade, é uma estratégia que o produtor pode adotar, seja em semi-confinamento ou em confinamento, né? No terço final aí da terminação dos animais, que pode ser colocado na propriedade, né? Desde que o produtor tenha as condições, né? E ache que seja adequado, né? Uma maneira aí de diminuir aí a idade ao abate e também melhorar um pouco a qualidade da carne, né? Então, é um exemplo que pode ser utilizado para essa pecuária de menor emissão de carbono. O mercado de carbono também pode entrar para incentivar essas ações dos produtores? Sim, pode, né? Inclusive, a demanda por informação sobre crédito de carbono atualmente é bastante grande, né? A gente não tem, o Brasil ainda não tem a legislação para o mercado de carbono, para o mercado de carbono ainda, né? A gente tem, obviamente, iniciativas no mercado voluntário, né? Uma PL está, inclusive, na Câmara Federal, para ser analisada ainda, né? Sobre o mercado de carbono. Então, a gente ainda está caminhando, né, para uma melhor estruturação desse mercado no Brasil. E assim, o produtor, é claro que em projetos de crédito de carbono, é possível, né, o produtor então ter um recurso a partir desse ativo, né, do crédito de carbono. Mas normalmente os projetos com crédito de carbono atualmente são mais focados em projetos de biomassa florestal, né, que não estão diretamente relacionados à pecuária. Existem poucos projetos que envolvem a pecuária atualmente, né, para créditos de carbono, mas ainda são muito restritos, né? A tendência é que a gente tenha, então, mais para frente, à medida que o nosso mercado esteja regulado, né, que esses projetos pecuários ocorram em maior frequência e, obviamente, aí seria uma oportunidade a mais para o pecuarista, né, de ter recursos provenientes desse contexto aí do carbono. Mas, de qualquer forma, se a gente não está falando dessa retenção de carbono pelo componente florestal, o único modo é a retenção de carbono no solo, né? E esse carbono no solo só vai ocorrer, só vai ser incrementado se o produtor estiver fazendo as boas práticas, né? Então, voltamos aí de novo, né, na tecla das boas práticas, porque são elas que vão fazer com que esse carbono fique acumulado no solo e que esse carbono, porventura, no futuro, possa ser utilizado como crédito em benefício do produtor. Muito obrigado por suas informações. Ok, agradeço mais uma vez e fico à disposição, Eurice. Ok, eu falei aqui com o Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Este foi mais um DBO Destaca.